assertividade. Vasco mapeia o mercado, mas com cuidado para não estourar o orçamento. Isto porque o Vasco já negocia com alguns atletas que têm um contrato terminando no meio do ano para assinar pré-contrato com o gigante da colina. E está dando o que falar essa situação envolvendo o jogador Brian Rodrigues. Meus amigos, o Brian Rodrigues está com os dias contados lá no América do México. O Vasco continua essa negociação. Paralelamente a isto, o Vasco da Gama tem vários reforços aí encaminhados para esse final de janela, certo? Mas a tendência é que o Vasco, inclusive, venha buscar mais um zagueiro aí por meio do ano. Olha, tem muita coisa para a gente te informar. Coloquem a atenção. E o seguinte, a gente vai falar bastante aqui sobre o Vascão da Gama dentro das quatro linhas, porque tem um jogo contra a equipe do Botafogo, um jogo importantíssimo, que além da obrigação de vencer, o Vasco precisa fazer gols nesta partida. Te convido a fazer parte da nossa família e se inscrever. Os nossos vídeos dão cerca aí de 8, 10 mil visualizações por dia. E, assim, mais da metade de vocês ainda não são inscritos no nosso canal. Então, por favor, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Pessoal, é o seguinte, a gente tem novidades para passar para vocês sobre o jogo entre Vasco da Gama e Botafogo, porque esse jogo teve o horário mudado. Esse jogo foi para as 18h30, então vamos tomar cuidado aí, porque o jogo foi para as 18h30 no estádio de São Januário. O seguinte, o Vasco vai fazer mudanças nesse confronto aí contra o Botafogo. Botafogo vem possivelmente com uma equipe alternativa. Botafogo joga amanhã contra o Racing, é decisão aí da Recopa Sul-Americana. Com a chegada do Ryan, o Ryan deve começar jogando essa partida. Tá? O Carille finalmente vai montar o time ali num 4-3-3 e a gente pode ter o Ryan jogando com o Zuccarello ali pelas pontas, né? E o nosso Vegete completando o trio de ataque. A gente deve ter mudanças também no setor aí de meio campo e tudo indica que o Tietchan vai ganhar essa vaga aí. Alguns jogadores no departamento médico do Vasco da Gama, como é o caso do Lucas Oliveira, né? Que a gente aguarda a liberação aí do departamento médico do Vasco da Gama para esse jogo contra a equipe do Botafogo. O Vasco tem que vencer, torcer por um tropeço do Fluminense, né? Caso o Fluminense não tropece, o Vasco precisa torcer para que o Nova Iguaçu venha perder pontos diante do Volta Redonda. E tem chances aí de ser campeão do primeiro turno aí da Taça Guanabara. Pois bem, meus amigos, vamos passar informações aqui com relação à situação envolvendo reforços, tá? Atualizações. Como vocês sabem, não custa nada a gente repetir, o Benjamin Garré já é atleta do Vasco. Amanhã a gente vai acompanhar a chegada do Benjamin Garré. Chega na parte da noite, quinta-feira, aqui no Vasco da Gama. O jogador vem em forma definitiva aí para o gigante da colina. Creio que vai ser uma contratação de peso e muito boa. De peso não é porque o jogador é craque, mas por aquilo que a gente verdadeiramente tem no nosso elenco, tá? A situação do atleta Lloyd Augusto, mas está muito avançada, gente. Está por detalhes mínimos, porque o Lloyd Augusto já solicitou a transferência dele junto ao Alanya Sport.
E a gente tomou conhecimento que o Vasco já chegou a um denominador comum com a equipe turca para poder contratar o jogador. Só que, ao contrário do que a gente imaginava, a situação não será por empréstimo, a situação será por definitivo, tá? O atleta Lloyd Augusto, muito próximo, de repente o jogador chega até aqui no Brasil na segunda-feira. Pois bem, a gente fala aqui sobre outra situação que é do atleta Nuno Oliveira. Cara, deu a louca aí no Pedrinho, tá? Eu preocupado com essa situação de pagar a multa rescisória. Hoje eu fui informado aí que é para eu ficar calmo, porque o Vasco garante que tem recursos aí para a próxima janela. Inclusive, eu vou falar sobre isso, que o Vasco já está apalavrando aí 2 pré-contratos, né? Mas o seguinte, o Nuno Moreira, o Vasco da Gama está pagando a multa rescisória do Nuno Moreira aí. E eu fui até pego de surpresa, certo? Essa força-tarefa que o Vasco está fazendo para poder trazer esse atleta do Casa Pia. Eu fui informado que a chance é zero dele ser negociado com qualquer time lá da Europa nesse momento, porque as janelas aí para entrada de jogador nesse momento está fechada. Para a saída de atleta, está aberto. O Vasco viu essa oportunidade de mercado, o Nuno Moreira, e o Vasco vai fazer essa aquisição. O jogador aceitou jogar aqui no Vasco da Gama com um salário aí de R$ 450 mil mensais, tá? Nos mesmos moldes ali do Maxime Domingues. Espero que venha a dar certo. O seguinte, o Vasco também fez oficialmente hoje uma proposta para o Pedrinho. E hoje eu estou falando para vocês aqui que a tendência é que o Shakhtar Donetsk venha emprestar esse jogador. Aquele Pedrinho do Corinthians que, porra, apareceu como se fosse uma chuva ali de verão, arrebentou lá no Corinthians, o Benfica pagou 18 milhões de euros por ele, veio jogar aqui no Atlético Mineiro, um jogador que teve problemas aí de contusões ao longo da carreira, mas é um jogador que ainda dá para ser aproveitado. Lembra que eu falei para vocês sobre essa situação de pré-contrato? Hoje eu fui informado por pessoas próximas aí ao presidente Pedro Paulo de que o Vasco está fazendo essas negociações, mas isso não vai prejudicar o orçamento do Vasco para a janela do meio do ano, que inclusive o Vasco está apalavrado ali com o Balbuena, tá? O Vasco está negociando um pré-contrato aí com ele, certo? Essa situação aí, o Balbuena tem uma grana para receber lá do Dinamo Moscou, por isso que essa situação é demorada, o Vasco está apalavrado, não vai fazer anúncio nenhum agora. Para quê? O Vasco tenha condições de fazer o anúncio desse atleta aí no meio do ano sem custos, porque há um entendimento interno que o Vasco também precisa de zagueiro. O contrato dele terminando agora em junho, lá com o Dinamo Moscou. Assim como a situação do Brian Rodrigues, tá? O Brian Rodrigues não quer mesmo ficar lá, tá? No América do México. Ele está apalavrado com o Vasco da Gama. O empresário do atleta deu prioridade para o Vasco da Gama, tá? E o seguinte, é uma negociação que está nas mãos do Vasco da Gama. Ele já está palavrado a oferta de 1 milhão para ele vir embora aqui para o Vasco da Gama, o salário dele por mês, certo? Se o Vasco mantiver aquilo que manteve no começo do ano, o Vasco simplesmente traz o Brian Rodrigues aí
para ser a estrela da companhia no segundo semestre. Então, as coisas estão acontecendo, tá? A gente não pode esquecer do seguinte: de repente, muitos jogadores para o ataque, mas essa defesa, mesmo vindo Balbuena, a gente tem que preencher certas lacunas ali. Perfeito? Agradeço muito pela sua atenção. Meu muito obrigado pelo fato de você ter assistido esse vídeo. Te espero às 21h30 para a nossa live, com bastante conteúdo para você, torcedor Cruz Maltino. Meu muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Vasco neles, a verdade prevalecerá e até lá. Tamo junto. Valeu.